Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou apresentar para vocês aqui o que eu tenho por enquanto do meu projeto, né? Na verdade, é um projeto mesmo, tá bem assim um esboço, um pré-projeto daquilo que vai ser a minha dissertação, né? E assim, não tá muito diferente daquele projeto que eu apresentei no fim do ano passado e porque por enquanto também eu ainda não fiz ainda a parte prática, não desenvolvi ainda as práticas na escola, então por isso não teve muitas mudanças. Mas eu vou apresentar para vocês aí o que eu tenho por enquanto. O título é Utilização e Avaliação de Software para o Ensino de Geometria Molecular no Nível Médio. O que eu tenho por enquanto aí já é também o sumário, algumas partes seguindo aquele modelinho da biblioteca, eu fui colocando dentro daquele modelo. Então tem umas listas de abreviatura de siglas, né? Que nem que eu uso bastante por enquanto. Tecnologia de informação e comunicação, novas tecnologias de informação e comunicação, que é a NTIC, FET, né? Que é o projeto FET, que é a plataforma que eu vou pegar o site é a plataforma que eu vou usar o simulador, 3MP, que são os 3 momentos pedagógicos. Então, assim, são siglas que foram surgindo conforme eu fui fazendo a revisão bibliográfica e escrevendo o meu projeto. O sumário também eu já tenho, que já está dentro daquela proposta de sumário automático, ó, tanto é que quando a gente clica ele fica como se tivesse em negrito, como se tivesse grifado, mas é porque ele já está dentro daquela proposta de sumário automático. Então, esses aqui são os itens que eu vou apresentar para vocês que eu tenho por enquanto, que é a introdução, a justificativa, a fundamentação teórica, o problema, os objetivos, objetivo geral e específico, e os procedimentos metodológicos, e algumas referências que eu tenho por enquanto. Então, dentro da introdução, eu falo, né, que a sociedade contemporânea está cada vez mais informatizada e globalizada, né? Se nós, mais ou menos, aí se a gente, né, de maneira geral, nós aí da sala, nascemos entre a década de 70 e 80, a gente já está totalmente inserido dentro desse mundo tecnológico. Imaginem os alunos, né, que nasceram, né, os alunos que a gente trabalha no ensino médio, uma faixa etária entre 15 e 18 anos, né, 14, 18 anos. Então, eles são de uma geração que nasceu mais inserida ainda nesse mundo tecnológico. Então, fica cada vez mais difícil conseguir separar toda essa tecnologia da prática escolar, né? Do que a gente trabalha na escola. Então eu comento, né, que dentro deste contexto, o professor ele acaba assumindo também, ele deve, né, assumir uma função de mediador entre essas TICs, né, que são as tecnologias de informação e comunicação, como aplicativo de celular, software, simulação, jogos, entre outros. O professor ele assume esse papel de mediador, né? Ele não perde a importância que ele tem na aula, que é ele que vai preparar a aula, ele que vai preparar toda a prática, né? Que não é uma coisa simples também, a gente só levar o aluno para o laboratório de informática e jogar eles lá para ficar mexendo no computador. Isso por si só acaba não trazendo nenhum benefício, ao contrário, traz pontos negativos, né? Então, o que eu li assim é que fala que o professor ele tem que ser um mediador, né? Fazer essa mediação entre a prática educativa, o conteúdo que ele está passando ali na sala de aula para o aluno e todas as TICs que ele tem à disposição. Sejam, por exemplo, aplicativos de celular, um software que ele vai levar os alunos lá no laboratório de informática para trabalhar computador, ou qualquer outra TIC, qualquer outra tecnologia. Aqui eu falo sobre o projeto FET, né? Esse FET ou PET, acho que é FET que pronuncia, né? É uma plataforma da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, e o objetivo é auxiliar professores da área de ciências
No início, só tinham disponíveis simuladores de física, né? Por isso que vem o nome FET, né? Que é de física, Physics Education Technology. Mas hoje em dia a gente já tem de física, de química, de matemática e biologia. O simulador que eu vou trabalhar no meu projeto, por exemplo, é um simulador de química que simula a construção de moléculas, né? Então, você vai ter lá, depois eu vou mostrar para vocês, os pares, o que os pares de elétrons livres pode causar naquela molécula. Por exemplo, se é uma molécula que o átomo central tem um par de elétrons sobrando, vai causar uma torção. Se tem dois pares, a torção maior, então o ângulo fica maior, e assim por diante. Se pega uma molécula que o átomo central não tem o par de elétron, dá para mostrar que ela fica plana, e assim por diante. Então, e esse simulador, ele está presente lá no site do projeto FET, que é um site de fácil acesso, como qualquer outro, se acessa pela internet, e os programas lá, os simuladores, estão disponíveis para fazer o download. Então, assim, é super fácil. A única coisa que o professor tem que ter o cuidado de antes de levar os alunos ao laboratório, verificar se todos os computadores têm os programas necessários para baixar o simulador. Seria bacana até antes de levar os alunos, o professor ir lá e baixar todos, porque de repente, né, a internet a gente sabe que tem dia que tá bom, tem dia que não tá. Então, baixar antes, não deixar isso para fazer na hora da aula. Todos os programas, todos os computadores com os simuladores já instalados, aí fica mais fácil, né? Não precisa entrar no site, não fica dependendo da internet. E aí os alunos podem construir junto com o professor as moléculas e verificar a geometria e o que acontece em cada molécula. Eu vou trabalhar esse assunto com os alunos do segundo ano do ensino médio. Mesmo, foi o que eu conversei com o meu orientador e foi uma orientação dele, né? Mesmo que é um conteúdo do primeiro ano, eu vou escolher trabalhar com os alunos do segundo, porque são alunos que são mais maduros do que os alunos do primeiro. Então, eu vou retomar esse assunto com eles e vou trabalhar com eles. Vai dar mais ou menos o que a gente está pensando, né? Vamos ver se vai ser assim mesmo. Estamos pensando aí numa prática que vai envolver em torno de 4 aulas, e eu vou trabalhar isso com eles. Vai ter antes a parte teórica em sala de aula, vai ter a parte prática no laboratório de informática e, por fim, a avaliação normal que a gente trabalha na sala, que nós estamos mais acostumados, e os questionários, né? Que eu vou aplicar para eles para poder fazer a minha coleta de dados para análise. A justificativa que eu trouxe no projeto é, assim, a grande apatia, né, que os alunos têm, muitas vezes, nos conteúdos de química, né? A gente que está aí na sala de aula, a gente vê que os alunos muitas vezes demonstram muito desinteresse, né? Se pegar, por exemplo, o assunto que eu vou trabalhar no meu projeto, que é geometria molecular, é mais desinteresse ainda. Por quê? Porque é algo que é invisível para eles, né? É algo tão difícil você trabalhar geometria. Já lembra lá a geometria da matemática. Aí você vai falar assim, geometria da molécula. Como eu vou querer que eles imaginem algo, né? Assim, a geometria de uma molécula, sendo que eles nem veem a molécula, né? Então, é o estudo de um fenômeno que para eles é como se fosse invisível. Então, a minha justificativa seria isso, né? Seria a dificuldade que os professores que nós temos de expor esses conteúdos, a apatia que os alunos veem aí sobre os conteúdos estudados em sala de aula. E, assim, a grande afeição assim, que eles têm à tecnologia. Então, assim, a gente espera, a gente acredita, e na revisão bibliográfica que eu fiz até agora, tem dado muito certo toda vez que se trabalha e associa o uso da tecnologia e os conteúdos de química, porque os alunos gostam de tecnologia, então para eles é uma coisa diferente e que ao mesmo tempo faz parte do universo deles, né? Então, depois eu vou comentar, mas em toda a revisão bibliográfica aí sempre tem dado certo.
A minha fundamentação teórica, ela está dividida em 2 grupos, por enquanto. Então, eu tenho a teoria da aprendizagem significativa, de David Ausubel. Então, Ausubel, ele era um psicólogo, e no final da década de 70, propôs a teoria da aprendizagem significativa. Então, o que seria aí essa teoria da aprendizagem significativa? É quando o professor ele tem que conseguir, através da investigação, determinar quais são os conhecimentos prévios que o aluno tem sobre aquele assunto. E depois, sabendo quais são os conhecimentos prévios, ele vai fazer um processo de ancoragem. Então, ancorar o conhecimento novo que está sendo que está sendo aprendido, que está sendo transmitido para o aluno, com os conhecimentos prévios que ele tem. Então, o Ausubel ele defende assim, que quando a aprendizagem é significativa, ocorre essa ancoragem. O aluno, ele ancora, né? É como se ele encaixasse ali o que ele sabia, a ideia que ele tinha sobre aquilo e o conhecimento novo. Então, isso vai ser significativo para ele e ele não vai esquecer mais tão fácil. Isso é diferente, o que a Ausubel fala? Diferente da aprendizagem mecânica, que na verdade é o que acaba acontecendo na maioria das vezes, que os alunos decoram aquilo mecanicamente e passada ali a prova, a avaliação, eles acabam esquecendo. Por quê? Porque não houve algo que fosse significativo. Então, o que eu vou verificar no meu projeto é se o simulador ele vai ser útil, né? Se ele vai ajudar nesse processo da aprendizagem significativa sobre o assunto de geometria molecular. Depois, assim que nem eu falei, né, que a minha fundamentação teórica é dividida em 2 grupos. Então, primeiro, fiz ainda uma pequena revisão bibliográfica, vou estudar muito mais sobre isso, sobre o Ausubel, né, e a aprendizagem significativa. E o segundo grupo seria uma revisão acerca de alguns autores aí dos últimos 10 anos, que o Marcelo, meu orientador, pediu para pesquisar, sobre o uso da simulação virtual para o ensino de química. Então, assim, eu tô por enquanto, assim, o que eu já fiz, o Marcelo passou uma lista, assim, de revistas científicas na área de ensino de química, na área de ensino de ciências, para pesquisar, alguns sites, e ele mandou, tipo assim, eu fazer uma varredura dos últimos 10 anos, que saiu nessas revistas, sobre o uso de simulação virtual, o uso de tecnologia também, para o ensino da química. Então, eu estou fazendo, ainda estou nesse processo de leitura, né? Mas, por enquanto, o que eu já fiz aqui são vários autores que, em suas pesquisas, testaram diversos simuladores presentes no site do Projeto FET, né? Para ensino de química. Então, por exemplo, uns que eu já citei aqui, Siqueira et al. Fez um trabalho em 2016, eles apresentaram no 3º Congresso Internacional das Licenciaturas, um trabalho realizado com alunos do 6º período do curso de licenciatura em Química. Foi uma pesquisa realizada com proposta de utilização do software do simulador do projeto FET, né? Com temas de soluções, precipitação e constante de equilíbrio de sais pouco solúveis. E segundo os autores, notou-se que os alunos mostraram... Segundo os autores, notou-se que os alunos mostraram-se interessados e receptíveis quanto ao uso do computador e das simulações propostas através do software educacional, né? Depois tem aqui, ó, Kristaner et al. Também apresentaram na 2ª Mostra Gaúcha de Validação de Produtos Educacionais um trabalho onde fez uso de simulador também, no caso de geometria molecular, como ferramenta para complementar a atividade de representação. Nesse caso, os autores, eles utilizaram o simulador baseado nos 3 momentos pedagógicos, né? Então, tá lá 3MP. E, de acordo com eles, a utilização dos simuladores foi positiva
pois eles poderam comparar as suas estruturas montadas com a maneira que o software apresentava e abrindo espaço para discussão sobre esse conceito. Pois tem aqui a GUIAR, em 2016, deixa eu voltar aqui, apresentou como trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal de Santa Catarina para obtenção do título de especialista em educação na cultura digital, uma pesquisa no qual quantificou dados sobre a receptividade e o desempenho dos alunos quanto ao uso de simuladores virtuais, no conteúdo, estados de agregação da matéria ou estados físicos da matéria. Segundo a autora, a análise dos dados por meio de teste questionário mostrou que é possível obter uma aprendizagem satisfatória e significativa com o uso da simulação computacional. E terminando, Sampaio et al., em 2015, da Universidade Estadual de Roraima, desenvolveram uma pesquisa com os alunos do primeiro ano do ensino médio, utilizando o simulador PhET como ferramenta de apoio para o desenvolvimento do conteúdo de balanceamento de equações. Segundo o autor, com o uso de simuladores, os alunos mostraram mais interessados pela disciplina de Química e houve um aumento no rendimento de acordo com o diário de notas bimestrais e verificou-se o maior desempenho dos alunos. Então, assim, uma pequena revisão bibliográfica que eu fiz até agora, todos os autores aí que trabalharam o uso dessa tecnologia com os alunos obtiveram resultados positivos. Lógico, como eu falei, eu ainda estou fazendo minha revisão bibliográfica dos últimos 10 anos, lógico que vai ficar bem maior, né? Mas, por enquanto, seria isso. E o problema, né? O problema, diante dos desafios relacionados ao ensino de Química e da real potencialidade do uso das novas tecnologias de informação e comunicação na educação, esse projeto busca responder a um questionamento central. Então, quais as contribuições das simulações interativas na aprendizagem significativa sobre o conteúdo de geometria molecular? Então, como ela vai contribuir? É isso que a gente vai verificar. O Marcelo falou para mim, os questionários que nós vamos aplicar aos alunos antes e depois tem que ser assim dirigidos para responder esta pergunta, né? Como que o simulador vai contribuir? Ele vai ajudar? Ou ele não vai ajudar? Ele vai atrapalhar? Ele ajudou os alunos a entenderem? Ou ele complicou mais? Enfim, né? Os questionários têm que ser dirigidos para responder esse questionamento central. Pois nós temos aqui os objetivos. Então, tenho aqui como um grande objetivo geral desenvolver uma proposta didática com o uso do simulador virtual PhET, geometria molecular, de forma a efetivar uma ancoragem entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio do aluno e efetivar a aprendizagem significativa segundo Ausubel. E os objetivos específicos, né? Identificar e aplicar as abordagens didáticas da simulação virtual na compreensão do conteúdo de geometria molecular no nível médio, descrever as interações dos estudantes com o conteúdo de geometria molecular a partir das abordagens didáticas, simulação virtual, analisar as contribuições e as potencialidades do uso da abordagem didática na aprendizagem da química. Depois os procedimentos metodológicos, né? Mais ou menos aí o que a gente vai fazer, né? Eu vou trabalhar com os alunos do segundo ano do ensino médio, uma escola pública da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, né? Vou trabalhar com a escola que eu trabalho em Assis, no município de Assis, que é a cidade vizinha à minha. E vai contar com as seguintes fases. Então, a primeira fase seria a escolha dos simuladores gratuitos disponíveis na internet. Já passei por essa fase, já escolhi o simulador, né? Simulador de geometria molecular. O segundo seria o levantamento do conhecimento prévio do sujeito sobre o tema. Então, a gente vai fazer vamos desenvolver uma atividade prática para verificar as ideias dos alunos em relação à forma das moléculas. Então, pensei em trabalhar com eles algo assim, confecção de cartazes, ilustrações, dividir eles em grupos, propor assim, bolinha de isopor, um grupo traz bolinha de isopor, palitinho de churrasco, e vou jogar lá, escolher algumas moléculas, e vou pedir para que eles montem, eu quero que vocês montem como vocês acham que é essa molécula.
um outro grupo, cartaz, enfim. Deixar livre para eles escolherem a forma que eles querem usar para apresentar, mas eles vão ter que me mostrar como eles acham que é aquela molécula. Nesse primeiro momento, né? A introdução dos novos conceitos, então desenvolver uma atividade prática. Então, numa outra aula, num outro dia, mostrar para eles realmente como é a molécula, né? Utilizando PowerPoint, o computador, data show, mostrar certinho como é a molécula presa na sala de aula. Cada grupo montar com bolinha de isopor ali, verificar como é a molécula, né? Comparar, para que eles mesmos possam comparar, pensei até assim, tirar a foto, cada grupo apresentar na frente, tirar a foto, e depois projetar assim no telão, né, no data show, para eles, ó, olha o jeito que vocês achavam que era essa molécula, por exemplo, a molécula da água, olha o jeito que vocês achavam que era essa molécula, e olha como agora a gente aprendeu que ela realmente é, para comparar, sabe, os conhecimentos prévios que eles tinham com o conhecimento adquirido nesse segundo dia. Depois a atividade lúdica utilizando o simulador virtual. Então, nesse dia, num terceiro dia de aula, levaria eles ao laboratório, como eu comentei antes, deixar já todo o laboratório com os computadores, com os softwares todos instalados, e pedir para que eles, também com a foto daqueles modelos que a gente montou, na outra aula, eles agora construírem as moléculas no simulador, né? E por último, a avaliação da proposta. Seria assim, então o primeiro dia seria verificar os conhecimentos prévios deles, o segundo dia a introdução dos novos conceitos, o terceiro dia atividade prática no laboratório, utilizando o simulador, e o último dia seria a avaliação da proposta. Então, aplicar os testes avaliativos, né, para verificar, e os questionários. Avaliação para verificar se eles compreenderam, né? E os questionários direcionando para responder aquela pergunta principal, né? De que forma que o simulador utilizou, de que forma que o simulador ele foi positivo, foi negativo, de que forma que ele ajudou os alunos na aprendizagem significativa sobre aquele conceito de geometria molecular. E aqui, por último, estão algumas das referências que eu tentei colocar já dentro das regras lá de bibliografia, que eu peguei no site da biblioteca da UEL. Por enquanto são poucas referências mesmo, porque como eu comentei com vocês, ainda é um projeto, né? Ainda é um esboço daquilo que eu pretendo que seja a minha dissertação. Eu já me reuni esse semestre com o Marcelo, que é meu orientador, e a gente combinou de iniciar tudo isso agora no segundo semestre, né? Visto que no segundo semestre vou ter menos disciplinas, menos aulas, né? E vai ficar mais fácil, assim, para ter para eu poder me dedicar, ter uma dedicação maior, assim, ao projeto. Mas o que a gente está pretendendo é que agora, nesse segundo semestre, desenvolver essa prática com os alunos, essas aulas, e coletar os dados, já começar a fazer a análise dos dados. A forma de análise que eu vou trabalhar não está aqui, mas vai ser análise textual discursiva. Eu li um texto do Roque Moraes lá, e uma outra autora, não me lembro agora o nome. Eu comprei o livro e li, que o Marcelo pediu, mas chama Análise Textual Discursiva, até o livro. Mas, assim, por enquanto ainda não sei como faz, né? Ele até falou para mim que depois que eu aplicar os questionários e tal, eu vou ter que ir um dia lá em Londrina para ele me ensinar a fazer análise dos dados utilizando análise textual discursiva. E a respeito também dos questionários, a gente ainda também não tem um modelo. Ele falou, combinamos assim, que agora no segundo semestre a gente se reunir novamente para fechar os questionários iniciais, o questionário final, e já começar a prática e já começar a escrever a revisão bibliográfica e os resultados de discussões, né, que seria assim a parte metodológica. Então,
seria isso que eu tenho por enquanto. E depois, se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa, é só postar aí no ar, tá joia? Obrigada, pessoal!